Fala pessoal, mais uma vez sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Anderson Oliveira e acredito que você chegou aqui por 3 caminhos. Primeiro, você pode ter colocado no Google aí teste de resistência ômica ou teste de continuidade. Segundo, você pode ter sido notificado pelo YouTube por ser um inscrito no canal e já te agradeço. E terceiro, você pode ter lido a minha matéria no blog do Frio e clicado no link para ter acesso à aula prática. Independente de como você chegou aqui, seja muito bem-vindo. Já deixa aí o seu like, o seu joinha. Eu vou fazer uma aula prática sobre teste de continuidade. Para isso, nós vamos utilizar o multímetro padrão aí que a maioria conhece. Você também pode utilizar não só o multímetro, como se você quiser, você pode utilizar um alicate amperímetro, tá? Alicate amperímetro, ele vai ter também a mesma função ali no teste de continuidade. Mas, para a gente não ficar justificando se é por conta do aparelho, nós vamos então trabalhar com o multímetro padrão, tá? Para isso, coloque as suas pontas de prova nos devidos lugares indicados, né? Então, rapidamente aqui, você tem aqui a ponta preta no comum, e aí você coloca a ponta vermelha então aqui no símbolo de resistência ômica. E aí, esse símbolo aqui é o símbolo que indica a posição para o teste de continuidade, tá? Então você vai virar aqui até chegar no teste de continuidade. A primeira coisa que você tem que fazer quando você vai fazer um teste de continuidade é saber se seus cabos estão bons. Para isso, é bem simples, é o que todo mundo faz na maioria das vezes. Você vai encostar as duas pontas de prova e aí ele vai dar o bip. Encostou a ponta de prova, vai dar o bip. Você pode fazer isso também individualmente, tá? Então você pode tirar uma ponta de prova, tirei a vermelha aqui, aí eu posso vir então com a ponta de prova, somente a preta, encostar aqui e fazer o teste da ponta de prova preta. Da mesma forma, eu posso fazer com a vermelha. Eu posso vir aqui com a vermelha, colocar onde ela estava e vir aqui no comum. E aí vai me dar então o sinal do bip, beleza? Então a primeira coisa que você tem que fazer é teste as pontas de prova. Bem, o que nós temos aqui, né? Nós temos vários componentes e vou explicar para vocês o motivo no qual eu coloquei vários componentes aqui. Então, contator, bobina, solenoide, tem um disjuntor motor, um cabinho PP, resistências elétricas, outras bobinas com válvula também solenoide, sensor de temperatura e bobina de contatores. Dependendo de como você vai fazer o seu teste, pode ser sim que você está fazendo um teste errado. Então, primeiro teste a gente vai verificar, por exemplo, se os contatos do disjuntor motor, nesse caso aqui, eles estão bons. Para isso, como já estou ali na escala de continuidade, você coloca na parte de baixo, coloca a outra ponta de prova na parte de cima, fecha, e aí ele vai dar o bip. Então, ele indica que esse contato 5 e 6 desse lado do meu disjuntor motor está ok. Da mesma forma, os outros contatos também têm que dar o bip, ok? Então, mais uma vez, mais um contato. Então, mecanicamente falando, eu posso dizer, e eletricamente dizendo também, né? Eu posso dizer que eu estou sem defeito no meu disjuntor motor através deste teste de resistência ômica ou teste de continuidade. Bem, aqui ok, eu estou testando apenas os contatos de um disjuntor motor. Assim como lá no blog do Frio você deve ter lido, caso você ainda não leu a matéria, leia, que foi uma matéria bacana que eu fiz. Você pode fazer um teste de continuidade nos cabos, né? Por exemplo, um cabo de alimentação, como é que eu faço? Coloco a ponta de prova de um lado, e aí dependendo do lado do plug que você colocar, ó, estou dizendo então que esse fio azul ele está dando continuidade para esse lado do pino. Da mesma forma, então, o fio marrom, que eu vou colocar ele aqui, ó, ele vai dar continuidade, ou deveria dar, né? Continuidade para o outro lado do pino. O que isso significa? Significa que de repente você tem algum equipamento que está com fio rompido. Agora sim, está com fio rompido e fazendo esse teste você sabe se o problema está no cabo de energia ou se o problema está em outro componente. Então, com baixas resistências ou baixos valores de resistência, dá ok. Fizemos aqui então um teste nos contatos do disjuntor motor.
Fizemos aqui o teste de continuidade em um cabo. Agora a gente vai um pouquinho além. E se eu fizer em um indutor? Se eu fizer numa bobina? Será que ele vai dar o bip? Eu vou pegar aqui uma bobina. Essa bobina aqui é uma bobina que ela pode ser ligada em 220 ou 240 volts. Ela tem uma potência de 10 ou 12 watts, tá? Uma bobina de uma válvula solenoide. Já está aqui em continuidade, então eu não modifiquei absolutamente nada. E agora eu vou testar. Coloco de um lado da bobina e depois eu ponho do outro lado da bobina. Se você der uma olhada lá no visor, deixa eu melhorar aqui. Se você der uma olhada lá no visor, ele está mostrando 483 ohm, mas ele não está fazendo bip, ou seja, não está dando o bip, o sinal de continuidade. Por quê? Porque isso daqui não é um contato, isso daqui é uma bobina, isso aqui é um indutor. Então, é o valor total da resistência ohmica, está dando 482 ohms. Então, nesse caso aqui, ele não vai dar o bip. Isso não quer dizer que você está com a bobina ruim. Ele só está mostrando para você que o valor dessa bobina é de 482 ohms. Caso você tenha um outro indutor, por exemplo, um contator, quanto que dá a resistência elétrica ou o teste de continuidade da bobina de um contator? Esse aqui ele está dando lá 444 ohms, mas ele não está fazendo bip. Isso não significa que se ele não fizer o bip, que está queimado. Se ele mostra ali o visor valores acima de 50 ohms, o multímetro não vai te dar o bip, ok? Então fizemos o teste também em um contator e o teste de uma bobina de válvula solenoide. Assim como eu tenho uma outra bobina aqui, ó, com a válvula solenoide, vou fazer o teste aqui novamente. E nesse caso aqui, ó, ele aparece algum valor aí e desaparece, ele não dá o bip. E aí, a bobina está queimada? Não. Mesmo que lá no blog do Free você viu que quando aparece o número 1, ele indica que está infinito ou está aberto, na verdade, quando ele pisca aqui, ó, é que ele está te falando que você está com uma escala abaixo do valor da resistência. Então, o que você faz? Aumenta a escala. Aumentei a escala agora para 200 ohms. Então, coloquei aqui a escala para 200 ohms e vamos ver se a gente acha o valor da resistência ou se realmente ela está aberta ou está queimada. Então, vou medir aqui, ó. Também não deu nada. Vou aumentar para 2000 ohms. Então, aumentei aqui, ó, para 2000 ohms. Deixa eu aproximar aqui para vocês verem. Aumentei para 2000 ohms e vamos ver se ele vai dar algum valor de resistência dessa bobina. Ponta de prova de um lado, ponta de prova no outro. Piscou, mas não apareceu nada. Vou melhorar aqui para vocês. Vamos lá, piscou, não apareceu nada, então eu aumento de novo agora para 20 kg, para 20 mil ohm. Então aqui, vou melhorar a visualização. Aí, coloquei aqui para 20 mil ohm. E aí, em 20 mil ohms, será que ele aparece ou será que realmente a nossa bobina está queimada? Vamos ver aqui. Olha lá, 2.07. O que significa isso? 2.07, quando eu estou na escala de 20K, significa que o valor dessa bobina, ela tem o valor de 2070 ohms, ou 2070 ohms. Por que ele coloca aqui no 2000 e ele não aparece? Ele não aparece porque o meu valor está acima de 2000. Então, eu tenho que colocar numa escala acima do valor. E aí, colocando na escala acima do valor, eu consigo, então, verificar se realmente a minha bobina ela tem valor de resistência ohmica ou se ela está queimada. Mesmo modelo de bobina, somente para firmar aí agora a válvula, perdão, a bobina sem a válvula, não vai interferir em absolutamente nada. Praticamente o mesmo valor aí de 2000 ou 2,08K ohm, 2007, 2008 ohms. Beleza? Bem, professor, se eu tiver um sensor de temperatura, no sensor de temperatura, eu consigo fazer o teste de continuidade? Não, olha só. Sensor de temperatura, vou colocar aqui a ponta de prova de um lado. Opa, tá difícil aqui, peraí. Ponta de prova de um lado, ponta de prova do outro lado.
E aí, ó, se você olhar lá no visor, não aparece nada. O que eu faço? Está aberto esse sensor de temperatura? Não necessariamente, eu preciso aumentar o valor da escala. Não aparece, aumento o valor da escala. Ainda não aparece. Será que está ruim? Aumento o valor da escala. Opa! Aumento o valor da escala. E aí, aparece o valor aqui, ó. 9.67K. O que isso significa? Isso significa que o valor de resistência ohmica desse sensor é de 9.6 kΩ, ou 9.600 ohms. E aí, como ele é um NTC, quando eu aqueço, a resistência diminui. Então, você nunca vai fazer teste de continuidade em sensor de temperatura. Você tem que fazer um teste de resistência ohmica. Tá? E no caso do sensor, você varia a temperatura no bulbo, ele vai variar a resistência. Para poder finalizar, a gente tem aqui mais duas bobinas, só que são bobinas de contatores. Então eu pego aqui o teste eu mesmo, coloco lá no bip, ó. Beleza? Coloco lá no bip, ponho de um lado da bobina e ponho do outro lado da bobina. Ô professor, mas nesse caso aqui ele apitou. Por que ele apitou? Ele apitou porque a minha resistência está abaixo de 50 ohms. Então, o valor da resistência ohmica para essa bobina é de 0,44, no caso ali do bip, mas se você colocar em 200, ele vai te dar um valor mais preciso, 44.1 ohm. Então, essa bobina ela não está queimada porque apareceu um valor ali. Da mesma forma que eu posso pegar uma outra bobina aqui que eu escolhi, bobina de um contator, e fazer a mesma medição, ó. Lado A1 e o lado A2. Nesse caso aqui, ó, ela não apitou. E aí? Bem, se ela não apitou, não quer dizer que ela está queimada. Ela tem um valor de 85 ohms. Se você aumentar a escala, ele vai te dar um valor preciso ali de 85.3 ohms. Aí que dá para ver melhor. 85.3 ohms. Mas ele não dá o bip. Diferente dessa bobina aqui, olha que interessante. Ó. Diferente dessa, que ela deu bip e também mostra o valor. Então, deixa eu só voltar a escala aqui. E ela deu bip aqui, porque o valor dessa resistência está abaixo de 50 ohms, ok? Da mesma forma, a resistência elétrica, para a gente finalizar, eu tenho uma resistência aqui de processo, uma resistência de degelo. Será que ela vai dar o bip? Bem, se ela der o bip é porque o valor da resistência está abaixo de 50 ohms. Vamos ver. Dá para você ver aí, 26 ohms. Vou virar aqui para vocês visualizarem melhor. Opa. E 24, 25 ohms. Da mesma forma, as outras resistências aqui, ó. Então, por que essas resistências estão dando bip? Estão dando bip porque o valor da resistência ohmica está abaixo de 50. Se o valor for acima de 50, simplesmente o aparelho não vai dar o bip e sim vai mostrar apenas a resistência ohmica. Lembrando que se você tiver aparecendo no seu visor o número 1, significa que o circuito está aberto, significa que a bobina, o cabo, o indutor, o contato está aberto e você está ali com algum tipo de defeito. Como, por exemplo, né? Vou dar um exemplo prático aqui para a gente finalizar a aula. Aqui é o contato fechado. Aqui é o contato aberto. Tá? Então, a gente tem o contato fechado. E aqui o contato aberto, indicando então circuito aberto ou infinito. Beleza? Se você gostou dessa aula, deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe nas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Nós nos vemos então na próxima aula. Valeu, abraço.